Invocando a presença de Deus, dou por aberta a presente sessão ordinária do Egrégio Tribunal Pleno, indagando aos eminentes colegas se dispensam a leitura da atas, se dispensam, se consideram a aprovada. Silêncio, passo a assiná-la. Da UAB. O 8 da pauta, diversos, número 41/2015, Departamento do Tribunal Pleno, autor Dr. Maurício Aldi, presidente da UAB e outros. Da minha relatoria, pedido de preferência com sustentação oral. Eminentes colegas, cuida-se de requerimento formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, no qual pleiteia a suspensão dos prazos processuais no período de 20/12 a 20/1 de 2016. Ressalta que, embora seja assegurada à magistratura, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos advogados públicos o direito às férias, tal não ocorre no âmbito da classe pretendente. Assinala que a suspensão pretendida não tem o condão de interromper a atividade jurisdicional, tão somente a contagem dos prazos processuais. Justifica ainda que o novo Código de Processo Civil, em vacatio legis, prevê expressamente em seu artigo 220 a suspensão dos prazos no período pretendido, por derradeira dos que este egrégio tribunal, a exemplo de tantos outros, TJ, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Bahia, suspenderam os prazos processuais no período acima. É o que cumpre relatar com a palavra Sua Excelência pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da Cunha, muito bom, boa tarde. Boa tarde a todos os senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras, e eu peço licença para fazê-lo nas pessoas do desembargador Rubens de Oliveira e do desembargador Luiz Ferreira, egressos da advocacia. Cumprimento também todos os advogados aqui presentes na pessoa do nosso conselheiro Dr. Evandro Santos e da nossa conselheira Fabiana Cury, senhores juízes aqui presentes, Dr. Aristeu, senhores serventuários da Justiça. Trata-se de pedido pela terceira vez consecutiva, 2013 fizemos, 2014 fizemos, em ambas as oportunidades deferido, pedido de concessão do que costumamos chamar de férias da advocacia, com suspensão dos prazos, realização de audiências, sessões de julgamento e publicações de expediente de 20 de dezembro a 20 de janeiro, tal como virá a ser previsto no próximo Código de Processo Civil, que entra em vigor no mês de março, e em homenagem ao que vem sendo deferido no estado de Mato Grosso pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional do Trabalho, no país por vários outros estados da federação. Antes de mais nada, senhoras desembargadoras e senhores desembargadores, e antes de entrarmos propriamente no tema, que eu acredito que é despiciendo tratar de todas as vantagens das férias para o advogado e para a advogada, eu gostaria de fazer um registro, um reconhecimento e alguns agradecimentos. Se avizinha o dia 31 de dezembro desse ano de 2015 e, consequentemente, está próximo o fim de mais um mandato, de mais uma gestão na Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu tenho tido a honra de ser o presidente. Eu quero, nessa oportunidade, que talvez seja a última oportunidade em que institucionalmente eu ocupe essa tribuna como presidente da Ordem para tratar de interesses da advocacia, para registrar o reconhecimento dessa gestão 2013-2015 no que diz respeito ao ótimo relacionamento que temos mantido nesses últimos anos. Inicialmente, quando era presidente deste egrégio tribunal, o desembargador Orlando Perry, e nos últimos meses, sob a presidência do desembargador Paulo da Cunha. A tônica do relacionamento da advocacia e da magistratura tem sido o respeito, pautado na credibilidade das instituições, pautado no reconhecimento de que todos nós juntos somos indispensáveis à administração da justiça
de que o maior interessado numa advocacia respeitada e num poder judiciário forte e de credibilidade é, no final das contas, o jurisdicionado, não são os advogados, não são os juízes, não são os magistrados. E a partir do momento em que, imbuídos, tanto Vossas Excelências quanto a gestão da ordem, aí eu faço menção a todos aqueles que estão comigo na gestão e não só ao meu trabalho, a partir do momento em que todos estivermos imbuídos desse espírito, o bom relacionamento fluiu bem e as conquistas aconteceram, né? Houve um tempo em que a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Justiça conversavam pela imprensa. Houve um tempo em que a Ordem dos Advogados do Brasil não sentava nas cadeiras e nas solenidades do Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça também não se fazia presente nas sedes da Ordem dos Advogados do Brasil. Nas últimas gestões, nós tivemos a grata satisfação de receber em sessões do Conselho o desembargador Orlando Perry, o desembargador Paulo da Cunha. Na última gestão, como presidente, o desembargador Orlando Perry se deslocou daqui de Cuiabá a Sinop para participar do Colégio de Presidentes, ouvindo a advocacia de todo o Estado, reconhecendo as falhas, se comprometendo a trabalhar na melhoria dos serviços judiciários com a parceria da advocacia. Isso é muito importante. No dia a dia, talvez nós não nos demos conta do quão importante é esse bom relacionamento e o diálogo independente das instituições. É óbvio que em alguns momentos o Tribunal de Justiça reprovou algumas atitudes da advocacia, assim como é óbvio que em alguns momentos a advocacia se impacientou com algumas imperfeições dos serviços judiciários. Mas em todos esses momentos, o desembargador Carlos Alberto é testemunha disso, houve diálogo. Em todos os momentos em que a advocacia, ouvindo o jurisdicionado, buscou a melhoria dos serviços judiciários nos juizados especiais, tanto o desembargador Carlos Alberto quanto o desembargador Zucchim abriram as portas da coordenação de supervisão dos juizados especiais para discutir e acharmos juntos a melhor saída. Tanto é que pela primeira vez fomos convocados a participar da reunião de juízes e dos juizados para colocar a ótica da advocacia em relação aos juizados especiais. É óbvio que quando reclamamos sobre a insuficiência de magistrados e a insuficiência de servidores, que frustra não só a advocacia, mas frustra também a magistratura, porque eu tenho certeza absoluta que assim como o advogado às vezes vai frustrado por não dar um resultado célere, também se frustra o magistrado comprometido quando não consegue dar sequência ao seu trabalho ou dar efetividade e celeridade ao trabalho que se dispôs quando prestou juramento e assumiu a toga. Então eu acho que essa comunhão de princípios, de desejo, de vontade foi muito salutar. E nessas oportunidades em que se verificou a deficiência da falta de magistrados, unimos esforços, separadamente, mas após conversas, fomos até o ex-governador, recebemos o atual governador no estado de Mato Grosso, lutando para que o Tribunal de Justiça, no final das contas, tivesse para si os valores reais a que faz jus, para que nós pudéssemos ter, como temos hoje, mais magistrados e a expectativa de termos mais ainda, para que tenhamos mais servidores. Hoje ainda não é o ideal, mas nós sentimos o esforço para que isso chegue a bom termo e nós nos sentimos vitoriosos também com a recente nomeação de 24 magistrados e mais ainda por termos sido convidados a conversar com esses 24 magistrados, a convite da desembargadora Marilsen, para tratar de prerrogativas dos advogados, para trocar ideias sobre como o advogado, especialmente do interior, espera que um magistrado se relacione com a advocacia. Então, a época do dedo em riste, do tapa na mesa, de conversar por intermediários, acabou. Nós tivemos oportunidades em que eu fui procurado pelo celular, assim como os presidentes foram procurados pelo celular, e em conversas com bastante tranquilidade e serenidade, conseguimos resolver várias questões de interesse comum da magistratura, da advocacia, e volto a afirmar, do maior interessado no trabalho que nós todos desenvolvemos no dia a dia, que é o jurisdicionado, a sociedade que espera que a duração razoável do processo seja uma verdade, que seja palpável e que não seja simplesmente uma previsão constitucional. Então é com essas palavras que eu quero, talvez, nessa última oportunidade que ocupa a tribuna como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, reconhecer e agradecer pela abertura do Tribunal de Justiça às questões da advocacia.
Volto a dizer, essas conquistas foram forjadas nesse diálogo, tanto é que, ineditamente, em 2013 e 2014, os advogados tiveram as merecidas férias, cujos benefícios foram sentidos pela advocacia e também pela magistratura e pelos servidores, que assim continue sendo nesse que talvez seja o último ano de um pedido como esse, já que o CPC preverá, a partir de março, esse recesso de 30 dias. Então eu quero, mais uma vez, dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil está com as portas abertas, assim como o Poder Judiciário esteve com as portas abertas, para que nós dialoguemos e que juntos nós possamos, de forma independente e contundente quando for necessário, de parte a parte, discutir a melhoria dos serviços judiciários e, consequentemente, a melhoria do mercado de trabalho para a advocacia. Voltando ao tema, eu acho, como disse, despiciando, ressaltar tudo aquilo que foi ressaltado dessa tribuna nos anos anteriores. As férias são salutares para o advogado por questões óbvias, tanto profissionais quanto e especialmente pessoais, assim como são salutares para a organização do tribunal, para a organização da primeira instância, de seus gabinetes e para o descanso também. Então, de modo que eu acho desnecessário citar todas aquelas legislações que citamos, o fato de que vários estados da federação também têm deferido a exemplo do estado de Mato Grosso nos últimos anos, e agradecer por mais essa oportunidade de ocupar a tribuna e fazer a defesa dos interesses da advocacia, como nos propusemos a fazer desde janeiro de 2013 e o faremos até dezembro desse ano de 2015. Muito obrigado e peço para que Vossas Excelências atendam mais uma vez o pedido da OAB e defiram o nosso pleito de suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, com suspensão da realização de audiências, sessões de julgamento e de publicações de expedientes, tal como ocorrido no ano de 2014 para 2015. Muito obrigado pela oportunidade. Vou poupá-los da leitura do voto, porque acrescento os precedentes anteriores desta Corte e também mais uma do CNJ, em sessão realizada em 16/12/2014, no PCA 77/2014, pedido de preferência 36 também 2014, também no mesmo sentido. Então, o meu voto finalizo por deferir o pedido, como nas vezes anteriores. Com o voto do desembargador Orlando. Senhor presidente, estou de pleno acordo. O Tribunal de Justiça já se posicionou em anos anteriores neste mesmo sentido, de atender essa justa pretensão da ordem, de modo que eu acompanho o voto de Vossa Excelência e aproveito a oportunidade, Dr. Maurício, para parabenizá-lo pela magnífica gestão que Vossa Excelência fez frente à Ordem dos Advogados nesses últimos 3 anos. Oxalá o próximo presidente sigam os passos de Vossa Excelência. Muito obrigado. Desembargador Rubens de Oliveira. Acordo. Desembargador Juvenal. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. De acordo. Desembargador Márcio Vidal. De acordo, senhor presidente. Desembargador Rui Ramos. De acordo. Desembargador Guiomar. De acordo. Desembargador Carlos Alberto. Senhor presidente, antes de votar, eu só queria dizer algumas palavras em face do que foi falado pelo Dr. Maurício, e me sinto até na obrigação, talvez a última, como presidente da OAB, e dizer que realmente foram diálogos em 2 sentidos, tanto na coordenação dos juizados especiais, como na presidência da AMAR. Realmente trocávamos às vezes um simples telefonema, até intervenção até na época do doutor Agamenon também, e resolvia-se o caso lá na comarca, entre o juiz, o advogado, e nada mais acontecia. Isso não foi uma vez, foram mais, outras de desagravo, conseguimos chegar a um bom termo. Então, tanto na presidência da AMAR como na coordenação, eu agradeço também a sua participação efetiva, eficaz, e que proporcionou, talvez, não a melhoria realmente que a gente gostaria, mas pelo menos
trazer uma forma diferente de administrar, de solucionar esses problemas. Mas mesmo assim, dito isso, eu vou dessa vez só alterar só a forma de votar, porque eu sei que talvez, não sei hoje aqui, seja o único voto contrário, como já votei nas vezes anteriores, mas eu vou usar uma forma que é ressalvando minha posição pessoal, mas para não divergir de todos e manter uma coerência com o plenário que tem sido feito, eu vou acompanhar o voto do presidente, ressalvando a minha opinião pessoal contrária. Tá. Desembargador Luiz Ferreira. Desembargadora Clarice. De acordo. Desembargador Alberto Ferreira. De acordo. Desembargador Marcos Machado. De acordo, excelência. Desembargador Dirceu dos Santos. De acordo. Desembargador Luiz Carlos da Costa. Senhor desembargador presidente, sempre tenho votado no sentido de indeferir o pedido. Permaneço firme, tal qual cerne de aroeira em porteira pantaneira, nesse entendimento. Peço vênia a Vossa Excelência para divergir e votar no sentido de indeferir o pedido. Desembargador João Ferreira. Senhor presidente, eu votei da vez passada contra a proposta porque entendo que não tem base legal nenhuma. Mas o CNJ já votou 7-7 com desempate do presidente. Então eu vou manter a sintonia com essa decisão do CNJ e eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargador Pedro Sakamoto. De acordo, senhor presidente. Desembargadora Marilsen. Desembargador Rondon. De acordo, excelência. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Desembargador José Zucchini também não. Desembargadora Cleuci. De acordo. Desembargadora Serli. Eu estou de acordo e todos têm direito a férias. E eu quero te agradecer também pela maneira elegante que você desenvolveu o seu MUNOS. Nos ajudou muito quando eu era juíza auxiliar na corregedoria. Foi muito elegante, foi muito bom. Que Deus te ajude no que você for fazer daqui para frente. E eu espero que seja uma presidenta. Então eu estou de acordo, voto com o presidente. Desembargador Sebastião Barbosa Farias. De acordo. Desembargador Gilberto Giraldelli. De acordo. Desembargadora Neuza Maria. De acordo. Maurício, a emenda fica assim: por maioria, nos termos do voto do relator, deferiram o pedido. Muito obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado.